Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal da Prof. Kelly Cancian. No Descomplique de hoje, eu vou ensinar para vocês, em processo de produção, a etapa, todos os passo a passo que você precisa seguir para fazer em produção seus panos de prato. No nosso último vídeo, nós aprendemos a confeccionar um pano de prato com efeito rocambole, né? Ensinei para vocês o passo a passo desse pano de prato. E eu falei lá nesse vídeo que eu não gosto muito desse tipo de confecção porque eu acho muito demorado. E eu prometi nesse vídeo que eu traria uma aula mostrando para vocês como que a prof faz aqui no ateliê, um processo aí bem rapidinho pra gente poder, fazer muito pano de prato em questão de pouco tempo pra gente faturar mais, né, gente? Tempo é dinheiro. Então, bora pro vídeo. Antes disso, eu vou deixar aqui nos cards o processo de rocambole. Mas é nesse vídeo aqui que você vai aprender a fazer o pano de prato do jeito que a prof gosta. Muito mais rápido, muito mais ágil, com efeito aí, com processo, né, de etapas de produção, assim como as grandes indústrias fazem, etapas de produção, né, aquela coisa demorada. Não, aqui a gente precisa de agilidade. Para quê? Para fazer muito mais em menos tempo e faturar mais também, né, gente? Tempo é dinheiro, então a gente precisa agilizar esse processo. Então, bora pro vídeo, mas antes, eu quero dizer, se você já gostou desse conteúdo, já se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito e você que não é inscrito e vai se inscrever agora, tô te esperando, corre lá e se inscreva. Se você já é inscrito e vai se inscrever agora também, eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você gostaria de aprender aqui nesse canal. E se você tá gostando desse conteúdo, já deixa aqui pra gente também que eu quero saber, tá bom? Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, então para iniciarmos os nossos panos de prato, né? Lembrando que a gente está aqui confeccionando em produção, então eu vou estar fazendo 4 panos de prato juntinho com vocês, para vocês verem como que é a etapa aqui, né, as etapas que a gente executa aqui na nossa produção. É lógico que quando a gente vai fazer em lote, né, em massa, a gente não faz apenas 4 panos de prato, a gente já faz 10, 20 panos de prato para poder ter essa produtividade aí no nosso trabalho, tá? Então, a gente vai estar executando 4 peças aqui para mostrar para vocês como que a gente faz aqui no nosso ateliê. Bom, aqui eu já tô com todas as minhas faixinhas cortadas, algumas eu vou colocar somente a faixa e vou colocar a faixinha aqui, ó, de composição separadamente, outras eu vou colocar junto, tá vendo, ó? Não cortei. Outras eu vou fazer separado. Em 2 deles, eu vou colocar bordado inglês, então já tá aqui também minhas faixas cortadas, minhas faixas bordadas. E algumas a gente também vai fazer uma composição com esse vermelho, com esse outro vermelho aqui xadrez. Então, eu deixo tudo cortadinho pra hora que a gente for pra máquina, já tá tudo perfeitinho. A gente faz primeiro a execução das faixas. Então, por exemplo, essa daqui já tá prontinha porque já tem o seu composê. Porém, essa daqui não está. Então, nós vamos fazer a união aqui, ó, pra gente poder deixar primeiro as nossas faixas prontinhas para poder fazer a colocação delas na nossa sacaria, tá? Então, vamos pra máquina pra gente poder fazer todas as faixinhas primeiro, deixar prontinho para depois a gente vir direto fazendo a colocação na sacaria. Como nós estamos aqui falando de produção, de alta produção, nós vamos iniciar pelo processo, pela etapa de formar as nossas faixas, tá? Nossa faixa completa. Então, ó, eu vou começar aqui, ó, por essa daqui, que a gente já sabe que vai ser feita uma união aqui. Como que vai ser feita essa união? É com composê em cima? É com composê embaixo? Aí a gente tem que definir, tá? Nessa daqui, eu vou fazer o composê embaixo. E o que que eu vou colocar aqui? Um bordado inglês, tá? Esse daqui. Então, a gente começa aqui iniciando pela confecção, né, das nossas faixinhas. Então, eu já vou posicionar ele aqui, ó. Se você quiser, antes você já cortar esse excesso aqui, senão você pode vir direto pra máquina. Eu vou tirar ele aqui na costura, então, eu já posiciono aqui, ó, um dedinho mais ou menos antes do nosso bordado aqui, antes de chegar aqui, ó. Então, eu já sei que eu vou tirar esse pedaço depois no corte, tá? E aqui eu já posiciono aqui e já posso vir direto pra máquina. Se você tiver dificuldade, alfinete primeiro. Vou alfinetar somente aqui no final, ó.
E aí, eu já sei que eu posso passar uma costurinha aqui de um pezinho aqui de máquina, ó. Meio, né, na verdade. Então, eu posiciono aqui e já começo o meu processo aqui de produção, ó. Já costuro ali, ajeito aqui. Eu não faço o pesponto agora, tá? Porque eu gosto de fazer esse pesponto aqui lá no pano de prato. Então, ó, essa minha faixa já tá pronta. Eu sempre gosto de colocar a faixa de baixo, que é a faixa do nosso pano de prato inferior, e a superior. Então, eu já posiciono, já deixo essa daqui, ó, aqui juntinho, pra gente poder fazer já um pano de prato. Aqui a gente já tem uma faixinha, tá? Daí, a gente já vai só separando, ó. Essa daqui, ó, ela já tá prontinha pra gente colocar lá no nosso pano de prato, certo? E aí, eu já vou colocar a faixinha dela aqui junto também, que é a nossa faixa superior. Já dobro, deixo separadinho pra mais um pano de prato. Próximo, ó, esse aqui. Esse daqui, nós vamos fazer com o composê em cima. Então, eu pego, coloco o meu bordado inglês posicionado aqui onde eu vou colocar ele, ó. Ele vai ficar aqui. Lembrando que a gente tem que cortar esse excesso aqui depois. Se você quiser cortar antes, pode cortar antes, ou você pode já vir direto aqui, já costurar e depois só tirar o excesso, tá? Vou colocar aqui, ó, posicionado do jeitinho que eu quero. E vou colocar aqui um alfinete no final, pra eu saber que é aqui que eu tenho que parar, tá? Faço aqui a minha costurinha de meio pezinho de máquina, observando se tá tudo ok. Se não tem nada torto, ó. Você pode estar colocando alfinetes lá na mesa também. Mais um aqui, ó, prontinho, tá? Mais um aqui prontinho, pra gente poder já fazer a nossa colocação lá. Na verdade, ó, quando a gente põe o nosso barrado assim, nosso bordado inglês assim, tampa um pouquinho o nosso trabalho, tá vendo, ó? Só que é mais um modelinho diferente da gente tá fazendo, tá? Então, esse daqui vai ser colocado com a faixinha também, aqui, ó. Nossa faixinha aqui superior, então, eu já separo mais um barradinho. Esse daqui, eu vou fazer somente a colocação dessa faixa aqui no meu pano de prato. Vai ser um pano de prato mais simples, tá? Porque a gente pode fazer um casadinho com pano de prato mais sofisticado, com bordado inglês e tudo, e vender num preço bacana, certo? Então, também já separo aqui tudo prontinho pra gente poder colocar na nossa sacaria. Para adiantar o processo também, eu já vinquei aqui as minhas faixinhas, ó. No caso dessa daqui, eu vou colocar ela dobradinha, certo? Essa outra aqui, ó, essa aqui, por exemplo, ó, a gente vai colocar esse barrado, ele não vai ter composê, vai ser somente ele. Então, eu já vinquei aqui, ó, meio centímetro pra dentro, para poder fazer depois a nossa costurinha. A faixa superior, a mesma coisa, eu já faço essa marcação com ferro para facilitar na hora da gente costurar. Então, por exemplo, ó, essa daqui, ela tá posicionada com as panelinhas para baixo, né? A gente vai costurar isso daqui lá no pano de prato, na sacaria, virar e ela vai ficar certinha assim. E aí, a gente vai fazer um acabamento com uma costurinha aqui embaixo. Então, eu já faço essa dobra lá no ferro. Então, já adiantei esse processo, você pode ir pra máquina, aliás, pra tábua, né, e ferro, né, pra poder fazer toda essa vincação, esse trabalho. Aqui também eu já vinquei aqui e já vinquei também a faixinha superior. Então, nós vamos começar a confeccionar os nossos panos de prato aqui de fato, tá? Aqui a mesma coisa, ó, já vinquei aqui também com ferro, ó, tá marcadinho, tá? Já tá vincadinho. Depois a gente só costurar. Então, eu vou começar aqui, ó,
Já deixo aqui no meu colo várias sacarias e vou fazendo a colocação das faixinhas. Começo sempre pela parte superior, depois faço a parte de baixo, mas não tem regra, tá? Você faz assim como que você, da forma que você se sentir melhor aí, ó. Então, ó, a gente vai posicionar aqui, lembrando que tem que ser na posição correta, para depois, a hora que virar, ficar do lado certo, certinho. E aí, a gente começa aqui, ó. Vou dobrar. Vou fazer isso em todas as etapas aqui do nosso pano de prato, tá? Tô fazendo de uma forma aqui mais ágil. Eu não ponho alfinete hoje, que eu já tenho bastante prática, mas se você se sentir segura, coloque alfinete para que você consiga fazer com mais segurança aí o seu trabalho, tá? Ficar bonito, um acabamento bem perfeito. Nessa etapa aqui, eu vou dar uma acelerada no vídeo pra gente não ter um vídeo muito comprido, mas vocês vão vendo como que eu coloco aí, fazendo toda a colocação das faixas. Veja como eu faço a colocação das faixas, como eu aplico, né, essas faixas no pano de prato. Eu aplico direito da faixa com o avesso da sacaria. Aí eu dou uma dobradinha aí na ponta, tá? Pra gente poder fazer o nosso acabamento depois do outro lado. Eu gosto de passar uma costurinha, fazendo uma costurinha de pesponto aí pro lado da sacaria, jogando a costura tudo pro lado da sacaria e fazendo esse pesponto. Eu gosto porque facilita bastante na hora da gente poder vincar esse tecido pra frente, tá? Trazer ele pra frente. A parte da frente também eu faço a mesma coisa, direito do tecido com o avesso da sacaria, dobrando nas pontinhas pra gente poder desvirar. Na parte da frente, eu também jogo todo o tecido pro lado da sacaria e faço uma costurinha aí de pesponto, tá? Pra poder também facilitar na hora da gente virar essa peça pra frente. Bom, então eu faço esse processo em todas as sacarias, tá? Vou fazendo, colocando a faixa superior, a inferior, pra depois a gente ir lá pro ferro pra poder vincar, tá bom? Vamos fazer isso em todas. Daí a gente vai pro ferro para vincar tudo. Nossa próxima etapa, eu venho pro ferro para vincar tudo o que eu preciso e também me auxiliar aqui, ó, pra gente poder fazer o nosso acabamento final, tá? Então, eu já vou aqui posicionar, ó, o tecido da forma que eu quero deixar ele, né, pra gente poder costurar e finalizar essa peça. Então, eu já começo passando aqui, ó, todos os tecidos, todas as partes, né, que a gente quer finalizar aqui, ó.
E aí eu coloco também alfinetes nelas, ó, pra gente poder agilizar também lá no processo de confecção, de finalização, na verdade, dessa peça. Então, eu coloco já o alfinete aqui, ó. Depois eu só vou pro ferro acertar isso, aliás, pra máquina. Aqui na parte de cima, aqui, ó, lembra que eu falei que eu deixei tudo vincadinho? Eu deixei essa última etapa, essa daqui, eu utilizo uma reguinha assim, ó, pra gente poder fazer tudo bem bonitinho, pra ficar bem bonitinho aqui essa minha dobrinha. Então, eu dobro aqui pra dentro, ó, e vou passando assim o ferro, ó. Meio centímetro, 1 centímetro, aí você escolhe como fica melhor. Aqui eu utilizei 1 centímetro, porque essa minha reguinha tem 1 centímetro aqui de vira. Aí, eu posiciono aqui, dou uma ajeitadinha aqui na sacaria, jogo pro lado que eu quero. Quando eu faço aquela minha costurinha aqui atrás, ó, fica bem facinho da gente arrumar aqui o tecido, tá? Então, eu passo aqui o ferro, ó. Já posiciono, só vou ajeitar aqui pra não ficar aparecendo ali a sacaria. Ó, já posiciono aqui onde eu quero. E já coloco aqui alfinetes, tá? Então, vou colocar alguns alfinetes, ó, vou colocar 2 aqui em cima. Coloco um aqui, outro aqui. Aqui na lateral, eu também já dobro. Eu vou virar aqui. Vou virar aqui pra ficar mais fácil. Então, eu já dobro aqui, ó. E também já passo aqui o ferro pra deixar bem aqui alinhadinho, ó. Pra gente poder finalizar esses panos de prato. Já coloco aqui alfinete também. Vou fazer esse processo aqui em todos os panos de prato, tá? Tem pessoas que vai direto pra máquina. Se você conseguir deixar tudo alinhadinho, retinho, pode ir direto pra máquina. Porém, se você não tem essa destreza ainda, você tem que passar ferro, até porque fica muito mais bonito, né? O acabamento, ó. Então, a gente passa aqui, já coloca um alfinetinho. Na parte superior, a mesma coisa, esse daqui eu já até passei, ó. E agora, a gente vai fazer os outros, tá? Depois que a gente vincou todas as partes lá no ferro, agora nós vamos fazer a execução final desses nossos panos de prato. Então, eu trago todos para a máquina e começo a costurar. Eu sempre começo aqui pela parte de baixo, ó, do pano. E aí, eu inicio aqui a primeira costura, ó.
Já vou colocar aqui também a minha etiqueta, ó. Já posiciono aqui, eu gosto de colocar desse lado, sempre. Comecei um pouquinho para trás, dei retrocesso. Ó, iniciei aqui um pouquinho para frente do meu finalzinho ali. Aí eu dou retrocesso e volto. Isso vai facilitar para não embolar a linha lá no começo, tá? Então agora eu coloco aqui a etiqueta e venho aqui, ó, costurando. Vou ajeitar aqui para ficar bem certinho na beiradinha. Venho aqui costurando, ó. Chego aqui bem na pontinha, eu vou colocar esse meu pedacinho aqui, ó, que fica aparente pra dentro. Vou virar e vou continuar a minha costura, tá? Lembrando que já tá com alfinete, então fica bem mais fácil da gente costurar, ó. Aqui também eu já arrumo e já empurro essa minha pontinha aqui pra dentro. Se eu perceber que vai ficar aqui, ó, sem preencher até o final, eu arrumo, já preencho. Vou com o tecidinho ali até o final. Chego aqui na pontinha, eu viro. Tiro meu alfinete, acerto tudo, ó. E finalizo aqui com o retrocesso. Agora, nós vamos para a parte superior. Só cortar essa linha aqui, ó. Agora, a nossa parte superior, eu gosto também, ó, de iniciar nesse cantinho aqui. Então, aqui na parte superior, eu começo aqui em cima. Então, eu sempre faço esse mesmo processo, ó. Eu coloco um pouquinho pra frente, ó. Percebe que a minha agulha tá enfiada mais ou menos quase 1 centímetro pra frente. E não lá no comecinho. Pra gente não embolar a linha e também não ficar travando, né? Aquele início ali, principalmente se for máquina doméstica. Que a máquina industrial é um pouco mais forte, né? Então, mas também dá uma repuxadinha. Então, a gente inicia ali, dá retrocesso e continua. Aí, a gente vem aqui até na pontinha, ó, vira e costura na beiradinha. Como já tá tudo vincadinho, é bem mais fácil esse processo, ó. Arruma aqui direitinho. Se precisar acertar alguma coisa, a gente já acerta, ó. Esconde todas as pontinhas ali pra não ficar feio. E a gente finaliza aqui com o retrocesso. Esse nosso pano aqui já está pronto. Vou cortar aqui dos dois lados, os excessos de linha. Ó, e esse nosso paninho aqui já tá pronto, a parte superior e também a parte inferior do nosso pano, tá? Agora, nós vamos fazer os outros, né? Na verdade, os outros 3. Vou fazer um pouquinho mais acelerado pra vocês verem aqui a produção, tá?
Agora, para finalizar, eu venho pro ferro e passo todos os panos de prato prontos, né, finalizados, como também num processo aí de finalização dessas peças. Então, eu borrifo água, já vou fiscalizando aqui, ó, se tem linha, eu já vou tirando, vou reservando aqui e vou fazendo esse processo com todos, tá? Lembrando que agora ele já tá pronto, é só para passar mesmo, pra gente poder finalizar a peça para embalar. E assim ficaram os nossos paninhos maravilhosos em processo de produção. Gente, lembrando que a gente precisa molhar esses tecidos, molhar as sacarias, então tudo isso também é feito em etapas, tá? Então você vai molhar todas as sacarias, vai estender todas as sacarias, vai passar todas as sacarias, deixar bonitinho. Preparar todas as faixas, deixar tudo bonitinho, cortadinho, montar tudo. Depois vai para a base, corta tudo se tiver que acertar, vinca no ferro, vem pra máquina, costura tudo, depois volta pro ferro, vinca. Então, você vai fazer isso em processo. Aqui nós fizemos 4, mas você vai fazer 10, 20, 30, aquele tanto que você consegue fazer aí no dia, tá? E lembra que eu falei que eu ia deixar aqui pra vocês uma dica super especial? Então, bora lá! Eu gosto de colocar os meus paninhos de prato nesses saquinhos aqui, que inclusive nós temos aula confeccionando esse saquinho, então vou deixar aqui no card para você assistir depois. E olha como fica lindo. A dica é a seguinte, um paninho de prato você pode fazer ele com renda ou sem renda, e aí você vende por um valor X. No outro saquinho, você pode colocar um com renda e um mais simples, para você também vender num preço bacana, num preço legal, e colocar assim no saquinho. Então, você pode fazer saquinho com 1 ou com 2 unidades. Lembrando que esses tecidos, sacarias e aviamentos nós temos disponíveis em nosso site, vou deixar aparecendo aqui o www do nosso site, e também não posso deixar de falar do nosso parceiro, né, de etiquetas, Tani Etiqueta, também vou deixar aqui na descrição para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou dessa aula e também o que você quer ver mais por aqui no nosso canal para a gente poder trazer para vocês cada vez mais conteúdo relevante aqui para vocês, tá bom? Se você não é inscrito no canal, corra, se inscreva, não perca, porque toda terça-feira nós temos um vídeo novo para você. Um beijo da Prof e até a próxima!